Hoje sim, alegria! Começando mais uma semana de aula gravada, aula 7. Ó, vamos lá, segundo A, segundo B, só na dancinha aí, hein? Vamos lá, enquanto tem música a gente vai dançando aqui pra gente descontrair e começar essa nova semana de aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos e todas estejam bem, com saúde, que é o principal. Estou aqui contente novamente, gravando uma nova aula para vocês. Já estou me acostumando com essa ideia. Tá bem legal. Pegando aqui a nossa apostila, eu verifico que a gente tem que começar, né? Já vimos tudo sobre. Vocês já estão sabendo tudo sobre condução, convecção e radiação. Então, sem perda de tempo, eu tenho que começar transformações gasosas, que é um tema um pouquinho mais extenso, um pouco mais denso. Transformações gasosas, alguns livros, o nome vai vir com gases. Então, nós estamos na página 17, gases. E gases, vocês também devem estudar um pouquinho em química com a professora Dani. Em física, o que importa pra gente são 3 variáveis de gases. São essas 3 variáveis aqui, ó. Pressão, volume e temperatura. Para a física, segundo A e segundo B, são essas 3 variáveis que importam. É isso que a gente vai estudar. Essa pressão, ela tem que ser sempre calculada em ATM, atmosferas, esse volume em litros, L, e a temperatura em Kelvin, K. Tá bom? Lembra das transformações de Celsius, Fahrenheit, Kelvin, vai usar. Tá bom? O litro, metro cúbico, a pressão ATM ou Pascal, pode ser que apareça aqui pra gente. Então a gente vai ter que usar essas coisas. Na nossa apostila de cara vem um textinho, né? Que vem os cilindros de mergulhadores e um desodorante spray, né? Olha o que ele fala embaixo do spray aqui do desodorante, né? Do aerosol. O gás expelido pelos aerosóis expande-se rapidamente sem trocar calor com o ambiente. Os cilindros de mergulho armazenam gases em alta pressão, dentre eles o oxigênio. Desse modo, pode-se armazenar quantidades de gás suficiente para longo período de uso, tá bom? Aí você tem aqui o conexões, né? Que vai falar sobre os gases. E de cara, povo, de cara já aparece pra gente aqui a nossa pesquisa, o nosso trabalho da semana. O nosso trabalho da semana é sobre o ar atmosférico. Eu quero que vocês prestem atenção na pesquisa da semana que vocês vão ter que me mandar escrever lá no caderno. Eu quero que vocês façam uma pesquisa relacionando do que é constituído, quais são os gases que constituem o ar que respiramos. E eu quero que nessa pesquisa vocês coloquem um pouquinho também sobre a umidade do ar. Qual é o percentual que é aceitável, né, de umidade relativa do ar. Eu quero que vocês verifiquem em quanto que essa umidade já chegou a cair, quanto que ela cai em dias de inverno. Façam uma pesquisa completa. E depois eu quero que vocês também deem uma olhadinha sobre o funcionamento do umidificador de ar. Deem uma olhada sobre isso. Ó, vamos lá, tem vários tópicozinhos aí dentro dessa pesquisa da semana. Então vamos ver se vocês conseguem abranger todos. Gases constituintes do nosso ar, tá bom? E depois vai atrás da umidade relativa e do umidificador, que é um aparelho, tá bom? Verifiquem isso, por favor. Escrevam no caderno, tirem foto e me manda. Olha aí a nossa pesquisa da semana. Bom, embaixo do Conexões, que é a nossa pesquisa da semana, deixa eu deixar até escrito aqui, ó, pesquisa da semana, nós temos falando sobre os gases ideais. Olha só, vou ler esse pedacinho. Nesta unidade, vamos estudar o comportamento de gases que se adaptam a modelos idealizados. Por isso, denominados gases ideais. Eles se adaptam a modelos idealizados. E representam gases hipotéticos, cujas grandezas podem ser relacionadas por equações matemáticas simples. Virem a página para a página 18. Na página 18, ele vem falando sobre as variáveis de estado, e aí ele fala sobre as transformações gasosas. Por que as variáveis de estado e as transformações gasosas? Porque aqui, ó,
nessa pressão, volume e temperatura. Quando mudar a pressão, o volume e a temperatura de um gás, né, ao longo do percurso, ele vai falar para a gente que vai estar tendo uma transformação para ter essa mudança. Então essa mudança ela pode acontecer, prestem atenção, ó, essa mudança ela pode acontecer de uma forma isocórica, essa transformação ela pode ser isobárica, e ela pode ser também isotérmica. Tá bom? Se a gente brincar de ligue o correspondente, ó, volume isocórica, pressão isobárica e temperatura isotérmica. Iso é igual. Então, quando ocorrer essa transformação, significa, por exemplo, ocorreu uma isotérmica. Significa que a temperatura vai se manter constante e esses dois vão estar variando. Se ocorrer uma transformação isobárica, a pressão se manteve constante e esses dois vão estar variando. E se ocorrer uma transformação isocórica, o volume vai se manter constante e a pressão e a temperatura vão estar variando. O nome isocórica pode aparecer em alguns outros livros como isométrica ou isovolumétrica. Prestem atenção que pode aparecer esses nomes para vocês. Essas transformações, elas podem acontecer em cilindros, né? Como aqui na imagem da página 18, aqui embaixo. Podem acontecer nesse tipo de cilindro, né? Aumentando ou diminuindo, por exemplo, a temperatura, ou aumentando e diminuindo o volume, ou a pressão, tá? Depende do que eu quero, de qual variável de estado eu quero transformar no meu gás, tá bom? Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui pra gente. Aí ele explica pra gente essa questão da transformação isocórica. Quando ocorrer uma transformação isocórica, o volume é constante. Depois ele explica pra gente a isobárica. Depois ele explica a isotérmica, tá bom? Só que ele explica de um jeito que eu prefiro trocar a ordem. E aí eu prefiro falar pra vocês o seguinte. Vamos agora para as equações. Existem duas equações, eu estou dando risada porque eu gosto muito dessas equações por causa das frases que nós iremos ver. Existe uma equação, deixa eu só colocar aqui na página certinho para a gente acompanhar juntos. Ó. Existe deixa eu ver aqui que página que ela está. Existe a lei de Clapeyron, e existe, cadê? A apostila não coloca aqui. E existe a equação de transformação gasosa. A equação de transformação gasosa, ela vai envolver essas três variáveis. E ela fica assim, ó. PV sobre T é igual a PV sobre T. Só que presta atenção no seguinte, um é o início e outro é o final. Então esse aqui é o final, né? Ó, e esse aqui é o início. Então eu vou chamar essa equação de Piviti Povotó. Tem até uma música, né? É Guinho e o cavalinho, eles nunca andam só, quando saem para passear. Nananana, Piviti Povotó, Piviti Povotó, Piviti Povotó, Piviti... Gostou? Gostou da minha música, né? O que a gente não faz para ganhar o dia, hein? Piviti Povotó. Beleza? Aí sua apostila, a partir da página, deixa eu ver, a partir da página, acho que 19, a partir da página 19, ela começa a explicar o seguinte, quando eu tenho uma isocórica, volume constante, eu tiro o volume. Então, que fórmula que aparece na página 19 lá em cima? Pitipotó, lá em cima. Só que ele é sem graça, ele chama de P1 e P2, eu chamo de P1 e P0 para ficar bonito a frase. Pitipotó, tira o volume, porque é uma isocórica. Já na página 20, quando ele vai trabalhar a isobárica, ele tira a pressão, porque a pressão é constante, eu tiro. Então fica vitivotó. E depois ele trabalha a isotérmica, na página 20, ele tira a temperatura. Então fica pivi-povó. Tudo bem? Essa é a parte teórica, então, da transformação gasosa. A gente vai fazer exercícios com isso, para a gente trabalhar isso e entender isso direitinho. Não acaba por aí. Na página 21... eu vou fazer um traço aqui, na página 21, página 21. A gente tem agora ele começa a explicar para a gente a relação entre número de mols e pressão do gás.
Por quê? Quando envolve número de mols nessa transformação, vocês aprenderam que número de mols é massa dividido por massa molar, né? Vocês aprenderam isso? Quando envolve número de mols nessa transformação gasosa, veio um rapaz, né, chamado Clapeyron, e aí ele traz para a gente a equação, que é essa daqui, ó. Esta equação aqui. Pode ser que vocês já tenham visto ela na química. Esta é a conhecida chamada equação de Clapeyron. Tá bom? Ela está na nossa página 22, 21 e 22. A equação já aparece na 22, né? 21 começa a explicar. E esta equação é quando eu tenho algum gás que tem um número de mols ali no meio e eu tenho que descobrir alguma coisa através desse número de mols. Tá bom? Aqui eu já estou relacionando o número de mols com as variáveis de estado. Se aqui tem frase, tipo voltar, aqui também tem para você lembrar, óbvio, óbvio. E aqui você vai ter sempre que homenagear alguém que tenha o nome com a letra T, tá bom? Eu vou homenagear o mesmo nome que eu aprendi no cursinho, porque eu aprendi isso no cursinho, na escola isso eu não aprendi. Meu professor da escola de física, ele só sabia dar M1 e M1V. Então eu aprendi isso no cursinho. No cursinho o professor me falou o seguinte, para lembrar essa fórmula no dia do vestibular, já que são muitas para lembrar, você vai falar o seguinte, ó. Passa a vara no rabo do Tiago. Desculpa, Tiago, mas foi o nome que ele falou. Pode pensar em outro nome aqui, ó. Passa a vara no rabo do Tiago. Beleza? Cuidado aí a hora que você for sentar depois. Não que esqueçam dessa fórmula, tá bom? Essa fórmula vai envolver as variáveis de estado e também o número de mols, os mols do nosso problema, tá bom? O R é a constante dos gases, né? 8,3 no sistema internacional. 8,31, né? No sistema internacional. Tudo bem? Eu vou dar um pause para apagar tudo isso daqui, se vocês quiserem copiar tudo isso no caderno. E aí na sequência a gente já vai para o exercício de número 1. TikTok feito. Exercício 1, página 23. Vamos fazer esse 1, e aí a aula de número 8 vai ser só resolução de exercício até o exercício de número 7, tá bom? Então vamos lá, ó. O 1 vai falar o seguinte pra gente. Um gás é confinado em um recipiente de volume variável. O volume varia. A variação do volume de um gás ideal com relação à variação da temperatura é representada pela tabela a seguir. Então nós estamos observando uma tabela onde está variando o volume e a temperatura. Observando os dados da tabela, classifica a transformação a que o gás foi submetido. Segundo A e segundo B. Olha que moleza. Olha para a tabela. Se está variando o volume e está variando a temperatura, quem é constante? A pressão. E quando a pressão é constante, como que é o nome da transformação? Isobárica. Isobárica. Ok? Fácil. Fácil. Moleza. Moleza, Flavião. Vamos seguir. Alternativa B. Construa um gráfico de volume por temperatura com os 3 primeiros dados da tabela. Então, ó, se ele falou primeiro volume, o volume tem que estar no eixo Y e a temperatura no eixo X. Então, você que dá seus pulos aí, dê seus pulos e arranja o espaço para fazer esse gráfico aí na apostila. Brincadeira, vai fazer no caderno, né? Faz no caderno. Não cabe na apostila. Então, a gente precisa fazer um gráfico de volume por temperatura com os 3 primeiros dados. Primeiro valor de volume, 1. Primeiro valor de temperatura, 180. 180. Segundo valor de volume, 1,5. 1,5. O segundo valor de temperatura, 270. 270. Terceiro valor, 3. Então meio que dobrou aqui, né? Subiu bastante. 3. E aqui também vai subir bastante, né? Ó, 540. 540. Vamos ligar os pontos, ó. Bolinha aqui e bolinha aqui. E aí agora eu vou ligar esses pontos com uma caneta preta para vocês observarem como vai ficar bonito o meu gráfico. Olha lá. Beleza? Prestem atenção no seguinte, ó. Olha que legal que esse gráfico... Por que ele é tão legal? Porque ele está aumentando, está variando o volume. Está vindo para cá, está aumentando, está variando a temperatura. Portanto, quem é constante é a nossa pressão. Ok? Muita informação nessa aula 7, segundo ano, muitas frases pivi tipo votó. Passa a vara no rabo do tatu.
o Thiago não ficar bravo comigo. Pode pensar em outros nomes aí também, me ajudem aí com os outros nomes na aula do Teams quinta-feira. Ótimo. Na sequência, na aula 8, nem vou apagar aqui, a gente continua com o exercício 2. Bora lá, não perca o fio da meada, continue, já assista na sequência a próxima aula. Abraço a todos.